Como pra mim, promessa é dívida, tá aqui o vídeo de as maiores atrocidades de And Just Like That. Começando aqui, a Carrie deixou o Big morrer. O cara cai lá, tá tendo um ataque do coração, e ela vai lá, olha pra ele. Carão! Minha filha, por que você não ligou pra emergência? Ah, mas a emergência não é de graça nos Estados Unidos. Verdade, porque aquele país é uma bosta, é uma várzea. Mas eles têm muito dinheiro. Ela deixou o cara morrer, cara. Ah, e tem uma menina que falou assim, e se foi vingança de tudo que ele fez com ela? Cara, ela podia ter matado ele antes, né? Mas, sei lá, foi assim uma ideia. Eu fico pensando, como é que é o cérebro de alguém que tem uma ideia dessas, né? É lisinho, assim, que nem peito de frango. A Miranda, não cuidando da Carrie, quando a Carrie fez a operação no quadril dela, ela vai lá se pegar uma pessoa lá na cozinha da Carrie, a Carrie ouvindo a gemessão, e a Carrie tem que fazer xixi numa garrafinha plástica. A Sarah Jessica Parker merece, mas a Miranda nunca deixaria de cuidar da Carrie ou de qualquer uma das amigas. Eles destruíram a personagem tão grosseiramente que eu acho que ela morreu e foi substituída, tal qual a Avril Lavigne. Agora, o jeito que eles lidaram com a morte do ator de Stanford, eu nunca vou aceitar, porque o ator, ele ficou doente e não queria que eles matassem ele na série, porque ele imaginou que ele fosse morrer mesmo. Aí fizeram ele abandonar o marido dele, fugir pro Japão ali, sendo empresário de uma influenciadora, ou cantora, ou atriz, talvez. Cara, tinha tantas maneiras muito mais bonitas de encerrar o arco desse personagem, que já foi muito mal escrito e maltratado durante toda a série original. E aí eles fazem isso. Eu achei um desrespeito com a memória dele, porque ele nunca faria isso com o marido dele. Era mais fácil o marido dele, né, o Anthony, fazer isso com ele. A questão da sexualidade da Miranda e o seu total transplante de personalidade. Olha, eu acho que a gente realmente acaba se descobrindo sexualmente ao longo da vida. Isso é realmente, né? Mas a Miranda, ela experimentou, lembra que teve aquela confusão, o cara achou que ela era lésbica, que ela chamou uma menina lá pra ir e nunca sentiu nada. Aí depois ela se vira assim, uma pessoa completamente obcecada por mulher. Então, assim, eles quiseram agradar a atriz, né, que acabou ali, né, se descobrindo bem antes, tá? Acho que ela se descobriu como lésbica mesmo, não como bissexual. E ela tem um relacionamento maravilhoso com uma mulher, e ela queria isso e tal. Mas assim, são escritores totalmente incompetentes, que não souberam lidar com isso. Aí você deve se perguntar assim, mas não são os mesmos escritores da série original. O pior é que são! E são os mesmos, e eles sabem a história que eles estão conduzindo. Só que eles enlouqueceram, é o que explica pra mim. Porque como que pode você pegar uma série que é muito legal? É uma série muito legal. Tem umas coisinhas ali, né? Mas eu assisti muitos anos depois que terminou e tem muita coisa que não envelheceu mal. E isso é raridade no mundo das séries, viu? A Carrie participa de um podcast, que foi assim que eles decidiram atualizar a carreira dela como escritora, porque não existem escritores em 2025, não existem escritores em 2025. E aí pedem para fazer um anúncio de um produto vaginal e ela não queria falar a palavra vagina num podcast. Ela teve uma coluna de sexo por anos. Falou de fazer xixi em outra pessoa. Aí não quer falar de vagina num podcast. Tipo, olha esse produto, não sei. Gente, não faz sentido. E foi totalmente ridículo. Aliás, o tom da série ficou tudo muito infantiloide, idiota e burro, sabe? Nossa, quando eu vi essa cena, eu falei... Foi um momento, assim, um dos momentos que eu mais parei pra avaliar a minha vida, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida? Essa bolsa de pombo. Quem não lembra do piti da Carrie quando o Mr. Big deu aquela bolsa de cisne, toda de pedraria de Swarovski, de cristal, custa uma fortuna, é um artigo de luxo, é super respeitado no mundo da moda, e a Carrie é super antenada, e mesmo assim ela achou tipo, que ridículo. E aí ela me sai com uma bolsa de pombo na rua? Nada contra os pombos, tenho empatia, eu li toda aquela thread no Twitter da menina explicando que os pombos eram domésticos e hoje em dia eles são maltratados. Adoro eles, não maltrato, nunca maltratei, mas trato até melhor agora, mas tudo bem. Mas uma bolsa de pombo
numa fashionista, é um crime. É um crime, é um crime. Não tem outra palavra. A série não soube tratar envelhecimento. Não soube. Eles, o tempo todo, ignoravam problemas, ou falavam que não tinha problema, ou criavam um problema maior. Então, assim, nada foi levado com naturalidade, sabe? E a Carrie achou um absurdo quando foi convidada para escrever para uma revista para mulheres de mais de 50 anos, né? Mulheres da melhor idade, que chamam. Gente, que mulher nojenta. A Carrie é uma nojenta, a Sarah Jessica Parker é outra nojenta, tá? Eu quero deixar claro isso. A volta do Aidan. Isso é completa destruição, porque, gente, eu não sei o que ele virou um moleque idiota, ele virou um negacionista, ele não quer que o filho dele tome remédio para hiperatividade, não acredita nisso. Remédio não é uma entidade religiosa que você escolhe se você acredita ou não. Remédio é remédio e funciona, já está provado. Enfim, aí a Carrie compra uma casa enorme para... Gente, é muito foda, né? Uma casa enorme pra receber ele e os filhos dele, tananana, e aí o filho dele começa a ficar muito bravo, aí ele fala pra ela esperar ele por 5 anos! 5 anos, já seria um absurdo se a mulher tivesse 30, com mais de 50 anos, quase 60, esperar 5 anos por um cara que não está envelhecendo tão bem assim. Menina, você consegue coisa melhor? Ou melhor, Carrie, fique sozinha. Mas, enfim, eles estragaram todo o legado de Sex and the City. Esperta foi a Kim Cattrall, falou assim, não vou participar, e a Samantha ficou ali, né, perfeita no nosso imaginário. A Carrie falando que o relacionamento dela comigo pode ter sido um erro. Olha só, depois de anos vivendo um casamento feliz, passaram sobre várias coisas, eles estavam tranquilos, eles estavam ali nas coisinhas dele. Para de ser uma nojenta, uma escrota. Você é uma escrota. A pessoa mais narcisista do mundo é a Carrie Bradshaw. É a pior pessoa da ficção. Ou só de... Não, é a pior pessoa da ficção. É. A Carrie deixava o apartamento que ela gostava tanto, que ela manteve por anos pra escrever. Manteve por anos não, por décadas. Sofreu pra comprar e tudo mais. E aí ela decidiu deixar e vender, não sei se ela chegou a vender, se ela doou, foda-se. Mas ela falou pra uma menina aleatória, que apareceu do nada, eu faço joias! Tipo, então você não tem um emprego de verdade. Brincadeira. Não, a parte das joias são legais, as joias dessas são legais, aliás. Mas assim, não faz sentido. Você acha que você conhece uma pessoa e depois de meses fala assim, quer saber? Minha casa amada tinha que ficar com você. E ela não precisava disso porque ela é multimilionária. Porque ela herdou tudo do marido que ela falou, será que foi um erro? Muito fácil, né? Depois que você já embolsou os milhões dele. Agora, o namoro à distância era a Carrie do Aidan, nojentíssimo. Ela fingindo orgasmo depois de 50 anos. Gente, se depois dos 30 já não tem necessidade de a gente fazer esse tipo de coisa, imagina depois dos 50, sabe? E, assim... Por que ela entrou nessa, também não sei. E ele, meu Deus do céu, as cenas são coisas de terror mesmo. Eu ando assistindo muitos filmes de terror e pra mim os piores coisas de terror que eu assisti nos últimos tempos foram os últimos episódios de And Just Like That. Um desserviço para representatividade e temas importantes que foi uma nojeira. Eles não conseguiram trazer nada inteligente. Colocaram ali personagens não brancos. Tem assim a indiana, que é para ser a Samantha, mas ela é uma pessoa assim que não traz muita... Não aprofundam tanto o personagem dela. E ela tá sempre mal-humorada. A história dela não faz o mínimo de sentido. Ela trabalhava numa grande empresa de venda, né, corretora de imóveis, e aí ela decide seguir sozinha depois que a empresa é vendida, e ela começa a andar de metrô. Uma pessoa que tinha motorista, carro... Gente, isso não faz o mínimo sentido. Quem achou de bom tom fazer algo assim, tem que ser preso ou guilhotinado. Ainda no tema de Maria Antonieta, guilhotinar! Aí eles esqueceram um monte de pontos importantes da trama original, traindo todos os personagens e as histórias deles. Assim,
você assiste e você fala assim, quem é essa Carrie? Quem é... A Carrie até que é meio consistente porque ela sempre foi uma insuportável narcisista. Mas quem é Miranda, Aidan, Bee? Quem são essas pessoas? O que tá acontecendo? Aí tem a família de atores pretos. E eles também têm uma história muito superficial, fica uma coisa assim, será que eu trago meu marido? Não. Aí colocam George Washington, do grande musical Hamilton, pra perder uma eleiçãozinha chinfrim de um carguinho baixo em Nova York. Vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo? Porque eu acho que não. E pra finalizar, que essa última temporada foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim. Pior que não foi nem a pior coisa que aconteceu naquele mês, mas enfim. Cara, o Aidan tá lá na casa da Carrie, ela passou um tempo escrevendo ali com inglês bonitão, e ela volta e vai deitar com ele. Aí ele fala assim, não, e é na casa da Carrie, hein? Na casa da Carrie! Aí ele fala assim, não, sai daqui, você tá fedendo cigarro, sai, vai tomar um banho. Aí ela sai, vai tomar um banho e vai dormir em outro quarto. É a sua casa, mulher! E aí, tipo assim, ela nunca deixaria o Big fazer isso com ela. E olha que ela deixava o Big fazer de tudo com ela, porque ela não tem amor próprio. Gente, e destruir aí a amizade delas com a Samantha. Depois eu tenho umas trocas de mensagem de texto, porque teve uma resposta forte do público. Mas assim, sabe, destruir as personalidades das pessoas, a Samantha querer ir pra Londres, sabe, tipo, ela nunca iria pra Londres, entendeu? Seria mais crível falando assim, ela vai pra um Brasil. O Brasil seria um lugar legal, que eu acho que ela ia gostar bastante até. Não é um lugar vibrante, né? Ela podia ir pro Rio de Janeiro, uma cidade viva, São Paulo, uma Nova York, né, na América do Sul. Não, ela vai pra Londres. Pare! Em Londres o pessoal não pode nem abrir a janela inteira, entendeu? Tipo, que ridículo. Eu acho que essas foram as maiores atrocidades. Eu, pelo menos, não lembro mais nada agora. E eu espero muito em breve esquecer que essa série sequer existiu. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. E é muito bom poder desfrutar um mundo onde And Just Like That não existe mais. Tchau. Beijão.